Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É uma alegria poder conversar com vocês, fazer uma breve meditação na palavra do Senhor nesta noite de quarta-feira. Gostaria de convidá-los para juntos fazermos uma oração ao Senhor. Curvemos a nossa fronte. Pai querido, queremos te agradecer porque sentimos a tua presença, o teu poder, a tua salvação, a manutenção para o dia a dia e a esperança no coração. Nós queremos muito te agradecer por tudo que nos dás. Toma-nos sob teus cuidados e abençoa-nos ao meditarmos na tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidá-los para abrir a sua Bíblia no Salmo 37. Vou esperar que você abra aí a sua Bíblia no Salmo 37. Para que você grave esse texto, é fácil. Salmo 37, e nós vamos ler os versículos de 3 a 7. Então, Salmo 37, versículos 3 a 7. Eu leio o seguinte: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Queridos, eu li acerca da história de um senhor chamado MacGregor. MacGregor era um empresário e ele estava realizando uma reunião com várias pessoas, dentre as quais havia um especialista em estatística comercial chamado Roger Badson. Esse Roger Badson havia sido convidado pelo Sr. MacGregor e estavam ali vários homens de negócio naquela sala. E antes de começar a reunião, o Sr. MacGregor disse à sua secretária: olha, eu não quero ser interrompido para absolutamente nada. Nenhuma interrupção durante a reunião. Está certo? Tudo bem. Eles haviam começado a reunião, mal haviam começado a reunião, e o telefone tocou. E ele ignorou o toque do telefone, mas o telefone foi tocando e repetidas vezes de tal maneira que ele ficou irritado. E ele, pegando o telefone, disse: o que foi? É o MacGregor, o que foi? E ela disse, e aliás ele falou isso e ficou empalidecido imediatamente. E começou a sentir dores no peito e caiu pelo chão. As pessoas o socorreram, chamaram a secretária e ela então havia buscado as informações do que estava acontecendo, mas era uma ligação dizendo que a filha dele havia morrido. Aliás, antes dele desmaiar, ele disse: minha filha foi atropelada. E ele ficou mal, foi para o hospital, chamaram a ambulância, foi para o hospital, e chegando ali, ele foi cuidado, mas descobriu-se que, na realidade, a filha dele não havia sido atropelada. Foi o cachorro da família que foi atropelado. O cachorro estava com a filha, mas só o cachorro foi atropelado. E então a secretária ligou para todos, marcando uma nova reunião. A reunião foi feita, e entre aqueles convidados da reunião, tornou-se célebre um dito a partir daquele dia. Quando alguma coisa parecia ser muito terrível, parecia ser maior do que é, uma notícia parecia ser muito ruim, as pessoas diziam: olha, lembre-se do MacGregor. Queridos, na realidade, é isso que nós precisamos pensar. Aparentemente as notícias são ruins nesse mundo todo,
mas nós devemos nos lembrar do Sr. MacGregor. Nem tudo é tão ruim quanto parece. Algumas pessoas elencam várias causas, vários motivos, várias consequências dos problemas da sua vida, especialmente por causa da pandemia. Vai ser, daqui para frente, notório as pessoas culparem a pandemia. Eu me lembro uma vez que tudo que subia desesperadamente no Brasil, as pessoas culpavam a inflação. Depois houve uma época que culpavam o preço dos combustíveis. Ou ainda culpavam a alta do dólar. E agora a culpa certamente será da pandemia. Tudo será pandemia. Você vai ver as pessoas aumentando o preço de coisas que não tem nada a ver com a pandemia. E elas dirão, é por causa da pandemia. E muitas notícias parecerão ser ruins demais, quando na realidade nem todas as notícias são tão ruins assim. Você pode estar perguntando, pastor, mas como assim? A pandemia tem algo de bom? Por incrível que pareça, tem. Por exemplo, vamos pensar, talvez você se lembre de coisas que eu não me lembrei, mas eu anotei aqui algumas coisas boas da quarentena. Primeiro, mais tempo para a família. Mesmo que você trabalhe fora, precise sair para trabalhar, de qualquer maneira, o comércio está restrito no seu tempo e, de uma maneira ou de outra, vai sobrar mais tempo para você passar com a sua família. Segundo, mais tempo para você ler, e especialmente ler a Bíblia. E também fazer alguma tarefa, alguma coisa que você queria fazer há muito tempo, aquela faxina, aquela limpeza, arrumar aquele quarto de despejo, alguma coisa que você pretendia fazer, algum projeto, cuidar do jardim, fazer uma horta, e você não tinha tempo. E agora você tem um pouco mais de tempo. Por exemplo, podemos dizer que muitas pessoas morreram por causa da pandemia. Mas eu quase digo para vocês que mais pessoas sobreviveram por causa da pandemia do que morreram. Vocês já imaginaram quantas pessoas teriam sido assassinadas em festas, em brigas, em shows, em orgias, em boates? Quantas pessoas teriam morrido de acidente de carro nas estradas ou dentro das cidades? Quantas pessoas poderiam ter morrido, sim, e a sua vida foi poupada por causa de uma pandemia? Por exemplo, nós também aprendemos mais. Nós aprendemos a ser mais econômicos, aprendemos a pensar no futuro, a não fazer contas ou compras ou prestações sem saber do dia de amanhã. Ou seja, essas coisas são aprendizado para nós. E há outros tipos de aprendizado. No sábado, nós vamos falar sobre um aprendizado específico para nós como adventistas. Não perca, no sábado de manhã, essa será a nossa meditação. Mas, um autor famoso chamado Victor Hugo, ele disse que a imaginação é a doida da casa. A imaginação faz as pessoas terem medo do que não existe. Fazem elas verem fantasmas, fazem elas temerem as sombras, fazem as pessoas até morrerem de medo e de susto. A imaginação é a doida da casa. A nossa imaginação não pode ser usada de tal maneira que fiquemos tão atemorizados que percamos a noção de que Deus está conosco, que Ele cuida de nós, que Ele nos abençoa e que Ele nos ama. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, esse é o momento de refletirmos e pensarmos na importância de nos colocarmos nas mãos de Deus cada dia mais. O Salmo 37, ele afirma isso. Ele afirma que aquele que confia no Senhor e faz o bem, ele será alimentado, ele será cuidado. E diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa nele e espera nele. E é este mesmo salmo, meus queridos irmãos, este mesmo salmo que afirma no verso 25, esse verso tão amado e tão conhecido. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo,
nem a sua descendência mendigar o pão. Creia nisso, meu querido irmão, minha querida irmã. Esta pandemia passará, as dificuldades passarão e nós sobreviveremos. Eu quero testemunhar aqui e agradecer a Deus por uma bênção alcançada hoje. Sem detalhes que não são interessantes, mas eu precisava vender um bem para saldar alguns compromissos financeiros. E estava tudo certo para que isso acontecesse, mas a chegada da pandemia fez com que as pessoas se limitassem na compra das coisas. E, portanto, eu fiquei com esse bem parado, sem poder vender. E com a preocupação, obviamente, natural, de que esse bem ia perdendo o seu valor, porque com o fato das pessoas precisarem pensar nas coisas mais urgentes, elas deixam de adquirir determinadas coisas. Mas eu precisava vender. E eu não via solução. Qual foi a única solução? Orar. Oramos, pedimos às pessoas mais próximas que orassem e buscamos a Deus para a solução. Senhor, só Tu podes fazer isso. E sabe, meus queridos irmãos, de há muito tempo eu aprendi que nós devemos sim pedir coisas materiais para Deus. Não há nenhum demérito, não há vergonha nisso. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem, eu só peço para Deus coisas espirituais, não peço coisas materiais. Queridos, Deus está tão preocupado conosco, tão interessado em nós, tão querendo cuidar de nós, que Ele se preocupa sim em nos atender nas mínimas coisas. E nas coisas materiais também. Tudo que nós precisamos, nós devemos levar ao Senhor. E foi isso que fizemos. Esta semana já estava procurando um plano B para resolver a situação. Porque nós, filhos de Deus, precisamos cumprir os nossos compromissos, precisamos buscar ser fiéis naquilo que nós combinamos e contratamos. Então eu tinha que buscar um plano B, que iria me trazer mais sacrifício financeiro. É uma ciranda que você acaba entrando. Mas, queridos irmãos, hoje, pela graça de Deus, nós conseguimos passar esse bem, vender esse bem e já resolvemos essa pendência financeira que precisávamos resolver. Eu quero colocar isso como um testemunho do amor de Deus. Deus está interessado em nós. Deus está profundamente preocupado em que nós confiemos nele. No meio de uma quarentena, no meio de uma pandemia, quando parecia impossível, a mão de Deus se fez presente. Ele tudo pode. Ele tudo quer fazer para mim e para você. Confie nisso. Eu quero agora que você coloque a sua mão sobre o seu peito, simbolizando o seu coração, e que você peça a Deus que abençoe a você, que ilumine a sua mente e que dê a você tudo o que é necessário para a sua subsistência, para a sua alegria, tudo o que é necessário para que você viva em nome e por amor de Jesus. Portanto, coloca a tua mão agora e vamos orar. Senhor nosso Deus, cuida de nós com a tua misericórdia e abençoa-nos e faze, Senhor, a tua vontade prevalecer. Nós nos colocamos em tuas mãos e o teu cuidado, nós temos certeza, Senhor, será certo. Cuida de cada um de nós com o teu poder e dá-nos alegria em relatar aquilo que tu fazes por nós. Nós te agradecemos, Senhor, e confiamos em ti com os nossos pedidos, todos nós, onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.